Estradas e animais selvagens. Essa combinação raramente termina bem. Para a maioria dos bichos, carros parecem máquinas implacáveis, prontas para esmagar qualquer criatura no caminho. Mas, de vez em quando, a sorte muda e os animais dão troco. Felizmente, sempre tem alguém por perto com uma câmera na mão e internet suficiente para compartilhar esses momentos inacreditáveis com o mundo inteiro. Prepare-se para ver encontros que vão do hilário ao aterrorizante. De um tigre à espreita em uma estrada da Sibéria até um carneiro furioso em plena rebelião. Aqui estão os 14 encontros mais incríveis entre animais selvagens e humanos, em plena estrada. O ataque aéreo dos cervos e um pouso forçado num BMW. Imagina a cena. Uma estrada tranquila, céu limpo e, de repente, um enxame de cervos sai disparado da floresta como se fosse uma fuga cinematográfica. Eles saltam, correm, desviam de carros em movimento e um deles decide que o capô de um BMW é o lugar perfeito para pousar. Bum! Tudo registrado por uma dashcam na Polônia. A cena é tão surreal que parece até coreografada. Um dos cervos simplesmente salta por cima do carro, enquanto o outro escorrega e fica por alguns segundos sentado no teto do veículo. A vida real virou um jogo de obstáculos. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 milhão de acidentes de trânsito por ano envolvem cervos. E mais, 200 pessoas morrem nessas colisões. Talvez esteja na hora de ensinar esses animais a olhar para os dois lados antes de atravessar, né? Elefante para caminhões em busca de açúcar. Imagine estar na estrada quando um elefante, sim, um elefante real, aparece no meio da pista e faz sinal para você parar. Foi exatamente isso que motoristas na Tailândia vivenciaram. O enorme animal já virou figura conhecida ali. Ele vive perto de um santuário e descobriu que caminhões com carga são um verdadeiro buffet ambulante. Sem pressa, ele caminha entre os veículos, escolhe o que parece mais apetitoso e usa a tromba para inspecionar. Quando acha feixes de cana-de-açúcar, bingo! Faz uma degustação na hora. Os motoristas só observam, resignados. Afinal, quem vai discutir com um elefante faminto? A cena parece saída de um desenho animado, mas mostra a inteligência e adaptação desses animais. No fim, ele libera o tráfego. Barriga cheia, missão cumprida. Um verdadeiro fiscal da estrada, versão selvagem. A avestruz persegue ciclistas como um velociraptor. Um grupo de ciclistas na África do Sul estava curtindo o visual costeiro quando percebeu algo estranho. Um som de passos rápidos, pesados. E logo depois, um avestruz gigante surge do nada, correndo atrás deles a uma velocidade impressionante. Parece cena deletada de Jurassic Park. O mais assustador? Avestruzes alcançam até 70 km por hora. Ou seja, se quisesse, ele poderia ter ultrapassado todo mundo sem esforço. Mas ali, ele parecia só querer participar do pelotão. Por alguns minutos, o bicho corre lado a lado com os ciclistas, o pescoço balançando, os olhos fixos, até que, sem aviso, muda de direção e desaparece na mata. Ninguém se machucou, só saíram com o coração na boca e uma história absurda para contar. E a gente com imagens hilárias para assistir e pensar, será que ele só queria competir ou estava testando quem seria o próximo a virar lanche? Leões transformam estrada em sala de estar. No Kruger Park, África do Sul, o trânsito parou. E não foi por acidente ou obra. Foi por um grupo de leões que decidiu que o asfalto era um novo sofá da savana. A cena é quase mágica. Dezenas de turistas dentro dos carros assistindo em silêncio absoluto, enquanto o bando se espreguiça, dorme, boceja e até troca carinhos bem ali, no meio da estrada. Ninguém ousa buzinar. Ninguém quer ser o chato que acorda os reis da selva. Eles são majestosos, calmos e completamente indiferentes à presença humana. E é exatamente isso que torna o momento tão impactante. Estamos apenas de passagem, observadores de um espetáculo que pertence a eles. Quando decidem levantar e sair, é na hora deles. Um lembrete selvagem de quem realmente manda onde a civilização cruza com a natureza.
Um tigre raro aparece em estrada na Sibéria. Você está dirigindo em silêncio por uma estrada coberta de neve, em pleno leste da Sibéria. Tudo calmo, até que, do nada, um tigre siberiano atravessa seu caminho. E não é qualquer tigre. Estamos falando de um dos felinos mais raros e ameaçados do planeta, com menos de 500 vivendo em liberdade. O motorista que gravou esse momento provavelmente achou que estava sonhando. A imagem é poderosa. O animal caminha com elegância, focado, como se tivesse total consciência da sua grandiosidade. Ele para, olha e depois some na floresta. São apenas segundos, mas suficientes para eternizar um encontro que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de viver. Um momento de silêncio, reverência e muita sorte. É o tipo de cena que não se esquece nunca mais. Babuínos fazem blitz em carro de diplomata francês. Nas montanhas da Arábia Saudita, o embaixador da França estava em missão, até ser surpreendido por uma gangue local nada convencional, um grupo de babuínos em plena beira da estrada. Sim, esses macacos já aprenderam que carros significam comida e se especializaram em abordagens rápidas. Eles sobem nos veículos, espiam pelas janelas e, se tiver porta destrancada, já era. É como se fossem fiscais da Receita Federal, mas com muito mais ousadia. O embaixador postou o vídeo no Twitter, mostrando dezenas de macacos prontos para agir, como se esperassem um desfile. A cena é meio hilária, meio distópica. Um lembrete de como esses animais se adaptam ao nosso mundo e de como a natureza está sempre por perto, observando tudo. Inclusive a diplomacia. Motociclistas perseguidos por um tigre na Índia. 2 amigos estão de moto, passeando por uma estrada florestal na Índia, quando o impossível acontece. Um tigre de bengala salta da mata e começa a correr atrás deles. Não é exagero, ele corre com fúria, com foco total no veículo. A cena foi filmada por um dos rapazes e o resultado é de tirar o fôlego. O tigre chega tão perto que parece que vai tocar a moto com as patas, mas no último segundo desiste e desaparece de volta na mata. É como se tivesse apenas avisado: eu podia, mas não quis. Tigres podem correr até 65 km mais rápido que muitas motos pequenas. A sensação de vulnerabilidade é real. Esse momento, tenso e inacreditável, mostra o quão fina é a linha entre turismo e sobrevivência em áreas selvagens. Urso tenta invadir carro e é expulso no grito. Imagine, você e seus amigos estão curtindo um fim de semana em uma cabana isolada nas montanhas de Asheville, na Carolina do Norte. É fim de tarde, tudo parece tranquilo, até que vocês percebem uma silhueta se aproximando do carro. É um urso preto, enorme, curioso e determinado. Ele caminha direto até a porta do veículo, ergue as patas e tenta abrir a maçaneta, como se soubesse exatamente o que fazer. Mas aí entra o fator humano. Os donos do carro, assistindo tudo da varanda, entram em pânico e começam a gritar desesperadamente. E não é pouco. Gritos, berros, sons estranhos, o verdadeiro apocalipse vocal. O urso, assustado com aquele ritual de guerra, dá um pulo e sai correndo mata adentro. A cena viralizou não só pelo perigo, mas pelo show de gritaria. Moral da história: tranque o carro e mantenha as cordas vocais aquecidas. Leoa tenta abrir a porta de um carro em safari. No Kruger Park, África do Sul, um grupo de turistas viveu um momento de tensão que poucos vão esquecer. Estavam dentro do carro, observando a savana, quando uma leoa majestosa se aproximou. Até aí, tudo tranquilo, mas em vez de ignorar o carro, ela para, observa e estica a pata em direção à maçaneta da porta. Sim, exatamente isso. Ela tenta abrir o carro como se soubesse. O pânico toma conta dos passageiros, e com razão. Afinal, poucos imaginam que um predador desses possa entender algo tão humano. Mas a verdade é que esses animais passam anos observando veículos, turistas e comportamentos. Estão aprendendo, e isso assusta.
O vídeo termina com o carro sendo trancado às pressas e a leoa desistindo, como se dissesse: tudo bem, fica para a próxima. Um lembrete real e arrepiante de que, na natureza, inteligência também é uma arma. Briga de bisões bloqueia a estrada em Yellowstone. Em Yellowstone, uma estrada no meio do Parque Nacional se transformou em ringue de UFC da vida selvagem. 2 bisões gigantescos, cada um com quase 900 quilos, entram em confronto, bem na frente dos carros parados. A cena é brutal. Eles se encaram, bufam e então colisão. Um impacto tão forte que um deles é arremessado do asfalto e rola até a vegetação. Os turistas assistem boquiabertos, filmando tudo, mas também se perguntando: e se eles vierem para cá? Durante o cio, esses animais ficam territorialistas, agressivos e imprevisíveis, e o que era uma simples viagem se torna um espetáculo de força crua e primitiva. Leva minutos até que a briga termine e o trânsito possa voltar a fluir, mas para quem viu de perto, a lembrança desse embate vai durar para sempre. Força da natureza, ao vivo e a cores. Javali enfurecido toca o terror nas ruas de Hong Kong. Era só mais uma tarde normal no centro financeiro de Hong Kong, até que um javali enorme decidiu causar caos em plena cidade. O animal, aparentemente irritado ou em pânico, começou a correr pelas ruas movimentadas, assustando pedestres e desafiando a polícia local. Não demorou muito para que dezenas de oficiais, alguns com escudos, outros com redes, iniciassem uma perseguição atrapalhada pelas calçadas e becos. O javali era ágil, forte e definitivamente mais esperto do que os agentes esperavam. Ele chegou a ferir um ciclista idoso e até derrubou um policial, antes de ser finalmente capturado. A operação durou horas e parou parte do centro urbano. A cena, toda registrada em vídeos de celular, parece uma mistura de filme de ação com comédia pastelão. Mas por trás do absurdo, há um sinal claro. A natureza está cada vez mais próxima das nossas cidades e, às vezes, ela vem com presas afiadas. Carneiro furioso versus motoqueiro. A guerra da trilha. Em uma trilha de moto no interior da Nova Zelândia, um biker se depara com um obstáculo inusitado. Um carneiro nervoso parado bem no meio do caminho, como um guarda de fronteira selvagem. O animal encara o motoqueiro com fúria no olhar. É um duelo silencioso, até que, sem aviso, o carneiro avança com tudo e derruba a mota. Começa então uma disputa absurda, homem contra ovelha. O biker tenta empurrar, desviar, até usar a moto como escudo, mas o carneiro é persistente. A batalha dura vários minutos e, em algum ponto, os próprios motoqueiros instalam uma câmera no animal e aí o vídeo fica ainda mais surreal. Passamos a ver a luta do ponto de vista do carneiro. Ele virou símbolo de resistência local e ali, naquela floresta pacata, ele deixou claro: a trilha tem dono e não é humano. Guepardo invade carro de turistas durante safari. Você está em um safari na Tanzânia, câmera na mão, cercado pela savana dourada. Um grupo de guepardos se aproxima e os guias dizem: fiquem calmos, eles só querem observar. Mas então, um deles sobe no capô. Depois, caminha sobre o teto. E de repente, outro guepardo dá um salto e entra pela janela de trás do carro. Sim, dentro do carro. Um dos turistas, Britton Hayes, fica imóvel, tentando não entrar em pânico. O animal explora o interior calmamente, cheira o banco, observa e depois sai, como se nada tivesse acontecido. O vídeo viralizou, claro, mas a tensão era real. Uma reação errada, um movimento brusco e o encontro poderia ter terminado em tragédia. Mas no fim, foi só um lembrete brutal de como, na natureza, somos sempre os visitantes. E nem sempre as regras do passeio são claras. Jacaré gigante atravessa cruzamento na Flórida. Imagine estar parado no semáforo e ver um jacaré de quase 3 metros atravessando a avenida como se tivesse todo o tempo do mundo. Isso aconteceu em Seffner, na Flórida, e o vídeo viralizou.
O animal caminha com calma, imponente, ignorando carros, buzinas e até um cachorro que começa a latir desesperadamente. Por um momento, ele até muda de direção, vai em direção a uma mulher com o cão e o clima pesa, mas então ele decide seguir em frente e desaparece entre as árvores. Ninguém ousa se aproximar. E como seria? Multar por atravessar fora da faixa? Não dá. Na Flórida, essas cenas são cada vez mais comuns, mas ver um dinossauro moderno cruzando o asfalto como se fosse o dono do lugar ainda é de arrepiar. No fim, só resta uma coisa a dizer: See you later, alligator! E aí, qual desses encontros selvagens te deixou com o coração na mão? Já passou por algo parecido? Comenta aqui embaixo. E se quiser continuar vendo o lado mais imprevisível da natureza, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, antes que algum desses bichos bata na sua porta. Tem mais vídeos insanos te esperando aí na tela. Até a próxima, explorador da selva urbana!